Muitas informações do Fluminense neste vídeo, notícia que acaba de sair, Fluminense sacramenta venda de jogador, mais uma saída confirmada em definitivo do Fluminense. Tem informações novas sobre o Bernard, prometi ontem na live que iria apurar, buscar, pescar informação com fonte lá de Minas Gerais. Vou trazer aqui o que eu consegui de informação sobre o Bernard através daquela notícia que saiu, né, do Thiago Ferreira sobre o interesse do Fluminense no Bernard ser um jogador que agrada a diretoria do Fluminense. E também o Fluminense deve anunciar um jogador hoje. O jogador deve assinar contrato, ser anunciado. Vou trazer essa informação para vocês também. Então fique comigo até o final, gente, para você ficar atualizado das últimas notícias do Fluminense. A vinheta já tá tocando. Única coisa que eu sempre peço para vocês, deixa o like, ative as notificações e coloca todas as notificações para você não perder nenhuma notícia do Fluminense aqui na Central. O like é importantíssimo para o nosso canal continuar crescendo. Se você assiste nossos vídeos com frequência, mas ainda não é inscrito, tá esperando o quê, amigo? Se inscreve aí para você ficar ligado sempre nas notícias do Fluminense. Então vamos para as informações, vamos para as notícias, porque eu quero falar primeiro aqui de um jogador que está saindo em definitivo do Fluminense. É uma informação que saiu agora pela manhã e uma informação oficial do Bahia. David Duarte será jogador do Esquadrão até 2026. O jogador antes emprestado pelo Fluminense passa a ser atleta do Bahia em definitivo e continuará no tricolor baiano até 2026, galera. Essa é uma informação importante, porque o David Duarte estava negociando, né, o Bahia com o Fluminense. Não se sabe ainda, não se sabe os valores dessa transação, dessa opção de compra do Bahia, mas está fechado. O próprio Bahia anunciou a contratação. O Bahia tinha desembolsado cerca de R$500 mil para contar com o jogador em 2023. Ele disputou 22 partidas pelo Bahia na temporada 2023, 11 delas sendo no Campeonato Brasileiro. Pelo Fluminense, ele disputou apenas 11 jogos e não marcou gols, perdão. Jogou pouco aqui no Fluminense depois daquela novela toda com o Goiás. Então tá aí o David Duarte. Acho que não vai deixar tanta saudade assim, ó. Deixa eu adicionar aqui na tela o anúncio oficial do Bahia, tá passando aí na sua tela. Não vai deixar saudade para a torcida do Fluminense. Acho que é um jogador que não teve grande destaque aqui, eu até acho que teve pouquíssimas oportunidades. O Abel chegou a utilizá-lo de lateral, né? Teve um jogo que ele entrou de ala direita, né? Pela altura, já no final do jogo, se eu não me engano, foi no Fla-Flu, na final do Campeonato Carioca, mas é fato, a passagem do David Duarte não vai deixar saudades em nenhum torcedor tricolor, e agora, a pedido do Rogério Ceni, ele está de saída. Claro, saindo os valores dessa transição, dessa opção de compra aí do Bahia, a Central Fluminense irá trazer para vocês, mas a notícia é essa: David Duarte é jogador em definitivo do Sport Clube Bahia, tá certo? Essa era a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Vou seguir aqui com mais informações. E agora eu quero falar sobre uma notícia que saiu ontem de noite. Comentamos aqui na live da Central Fluminense. E é sobre jogador que interessa, que agrada o clube. E para contextualizar, eu vou trazer primeiro em parte, né, na parte inicial. O youtuber Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, ele trouxe a informação, né, que o Fluminense está procurando no mercado um atacante para revezar com o Keno, e também, né, que um dos nomes que agrada a diretoria do Fluminense é o Bernard, que está terminando o seu contrato no Panathinaikos. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e a negociação deve ser difícil porque o Palmeiras e Atlético têm interesse
nele, mas assim, o Thiago traz que o Fluminense quer um atacante de lado para revezar com o Keno, e segundo ele, o grande nome que podemos ter nessa janela será um jogador dessa posição, não necessariamente é o Bernard. Essa foi a primeira apuração, a primeira informação que sai. Eu prometi apurar, trazer mais informações sobre o Bernard, principalmente por conta da identificação que ele tem com o Atlético Mineiro. Fui atrás de informações sobre Galo e Bernard, de uma pessoa de confiança que também tem um canal aqui no YouTube, jornalista, e está trazendo muitas informações do Atlético Mineiro de forma até exclusiva, muitas informações mesmo, que é o Marco Jeves. Ele falou, pode falar meu nome, pode falar o canal Bicagalo, né? E ele traz 3 pontuações muito importantes sobre Bernard e o Atlético Mineiro. O Jeves fala que fez uma apuração com pessoa próxima do jogador e do Atlético. Ele quer voltar ao Brasil e a preferência é do Atlético, tá? Essas 2 informações são muito importantes. Ele fez uma apuração com pessoa próxima do jogador e com pessoa lá do Atlético. Então, ele quer voltar ao Brasil, o jogador, e a preferência é do Clube Atlético Mineiro. O Jeves traz de complemento dessa informação é que não há negociação do Bernard com nenhuma equipe, nem com o Atlético Mineiro, mas o clima é de otimismo para fechar o retorno do jogador no meio do ano. E a gente sabe, o Atlético Mineiro virou SAF, né? O Rubem Menin é o grande chefe aí dessa SAF, dessa holding que está comandando o Atlético Mineiro. Então, o clima lá no Atlético traz o Marco Jeves, ele traz essa informação para mim, ele me informa que é grande otimismo para a contratação do Bernard, o retorno de Bernard, jogador revelado pelo Atlético Mineiro. E realmente é uma situação muito difícil para o Fluminense concorrer com Palmeiras e Atlético Mineiro. O próprio Thiago traz que seria uma negociação difícil, porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro possuem interesse nesse atleta. Não pagaria, né, uma transferência, mas hoje em dia os valores de luva estão nesse nível de transferência de jogador. Então, essa questão de que o clube quer contratar jogador em final de contrato, sem contrato, mas as luvas, amigo, elas são altíssimas e às vezes é o equivalente a uma luva de uma transferência de jogador. Então é importante a gente saber disso e dessa preferência do Bernard ao Atlético Mineiro. Então o Fluminense já sai atrás na preferência. Mesmo que tenha um interesse, mesmo que faça a proposta, ele vai estar atrás, no mínimo, do Atlético Mineiro para conseguir essa contratação do Bernard. Então, as informações sobre Bernard, que eu consegui apurar juntamente com o Marco, né, que ele me traz, é essa. Ele tem a preferência do Atlético Mineiro, não tem negociação com nenhuma equipe, mas pessoas do Atlético Mineiro falam que há um otimismo para fechar o retorno do jogador no meio do ano. Beleza? Então, fica mais difícil sonhar também com o Bernard. A gente já perdeu a oportunidade do Moisés, outros jogadores também estão fechando com suas equipes. O Fluminense ainda não conseguiu trazer, além do Renato Augusto, um reforço... Não vou nem falar de peso, mas um reforço que a gente pode considerar bom, excelente. Ainda está nessa busca e a gente precisa de jogadores de lado de campo. 2023 terminou, né? E teve momentos em 2023 que a gente realmente viu que há essa carência no elenco, mas talvez não seja o Bernard, porque é uma concorrência muito difícil, muito forte, tá certo? Antes da última notícia que eu quero falar, vou mandar um abraço aqui para a galera que está sempre conosco por aqui, sempre comentando, porque a Central Fluminense está alcançando muitos lugares do Brasil e do mundo. Um abraço para o Minaldo de Vitória da Conquista, para o Paulo Henrique Vista Alegre do Abunã, Salvador de Barro Alto, Goiás, Claudomiro de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, para o Robério de Aracruz, Espírito Santo, Jesus Esteves, Cuiabá, Mato Grosso, Edson Brígido,
de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, para o Edivaldo de Araruama e para o Ricardo de Distrito Federal. Valeu demais, galera. Continuem acompanhando os conteúdos da Central. E a última notícia que eu quero trazer aqui é uma notícia que também sai pela manhã, tá? É uma notícia que sai pela manhã, trazida pelo Globoesporte.com, porque o Felipe Alves, que está encaminhado com o Fluminense, ele vai assinar o contrato nesta segunda para ser jogador do Fluminense. Ele vai reencontrar o Diniz pela 8ª vez, meus amigos. 8º clube diferente que ele reencontra o Fernando Diniz, mas o mais importante é que ele vai assinar contrato com o Flu nessa segunda e será o 3º reforço para a temporada de 2024. O jogador pertence ao São Paulo, teve bom momento aí no Fortaleza e vem para ser reserva do Fábio, tá certo? Então, notícia muito importante. Felipe Alves deve ser anunciado oficialmente hoje, jogador de 35 anos, se destaca muito pelo trabalho com os pés e foi pedido de Fernando Diniz. É uma contratação ok para ser banco do Fábio, um jogador mais experiente. Não dá para a gente reclamar na contratação nesse sentido. O problema é se o Felipe Alves, por acaso, né, algum problema com o Fábio, bate na madeira, tomara que não, tenha problema e o Felipe Alves passe a ter que jogar com frequência. Mas é claro, ele passa mais segurança, ele tem mais experiência, mais rodagem que o Pedro Rangel e o Vitor Hildes. Por isso que eu considero até a contratação boa. Mas eu quero a opinião de vocês, meus amigos que acompanharam esse vídeo. Comente sobre as notícias, comente da onde que está assistindo esse vídeo. Inscreva-se, deixe o seu like que é importante, ative as notificações para você não perder nada. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tamo junto.